pessoal, tudo bem? Sou a professora Cirleide, professora de ciências, e hoje o tema da aula é muito massa, sobre anfíbios, certo? Você já ouviu falar que é muito perigoso ficar próximo a um sapo, a um anfíbio, porque ele pode liberar a uma certa distância um leite venenoso? Já ouviu falar? Pois isso não é verdade. Primeiro, que ele é um anfíbio, não é um mamífero para produzir leite, certo? Segundo, gente, que ele não libera um ar, nossa, distante, pode chegar aqui até, não posso nem chegar perto. Não é assim, tá? Em geral, os anfíbios não fazem isso, eles produzem uma substância venenosa sim, tá? Por meio das suas glândulas. No caso do sapo, ele vai ter as glândulas paratóides para produzir isso. E no caso de rãs, pererecas, essas glândulas são liberadas, né, são produzidas em todo o seu corpo aqui no dorso, na parte dorsal, certo? Por que eu falei assim, na maioria dos casos? Porque nós temos uma exceção, né, já registrada de uma espécie de sapo cururu que pode liberar sim, mas isso não é em grandes distâncias. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que significa essa palavra anfíbios. Eu posso dividir aqui em duas partes. Anfi quer dizer duas, bio, vida. É como se eles tivessem duas vidas, ou seja, uma vai acontecer somente em ambiente aquático, que é quando ele é um girino, quando ele está na fase larval, e quando ele é adulto, vai acontecer no ambiente terrestre. Quando a gente fala um pouquinho sobre evolução, você estudou primeiro o grupo de peixes, depois por ordem evolutiva agora esse grupo que é anfíbios. Peixes, né, são seres totalmente adaptados somente em ambiente aquático. Agora esse aqui não, esse aqui já é um cordado que é o quê? Um tetrápoda, né? Porque tem as quatro patas. Já são grupos de animais que são adaptados ao ambiente terrestre, mas ainda dependem da água para reprodução. Tranquilo? Olha só, então anfi, duas vidas. São seres que são ectotérmicos. Fora, térmico, temperatura. Então você já começa a entender. A temperatura dele interna, ou seja, a temperatura do seu corpo é controlada conforme a temperatura externa, conforme a temperatura do ambiente, tranquilo? Então, ectotérmicos. As ordens, tá? Nós vamos falar de 3 ordens. Quando a gente apresenta, começa a mostrar as imagens, sapo, rã, perereca, às vezes alguns alunos até perguntam, então a perereca é a fêmea e o sapo é o macho. Nada disso, tá? E nós não temos só esses 3 indivíduos dentro do grupo de anfíbios. Então, olha só, a primeira ordem são os anuros, que significa sem cauda. Eles não têm cauda, eles têm as patinhas, que é sapo, rã e perereca. Mas, professora, eu gostaria de saber como identificar o que é um sapo, o que é uma rã e o que é uma perereca. Gente, olha só, o sapo, ele tem a pele já enrugada, a pele mais seca, tá? A mobilidade dele é menor do que a rã e a perereca, tranquilo? Já a rã, ela tem o que? Uma característica que é ter membrana entre os dedos, tá? Essa membrana interdigital, ela faz, por que ela tem? Porque das 3 espécies de anuros, a rã é que fica maior tempo em ambiente aquático. Então essa membrana é para facilitar o nado, tranquilo? E a perereca, tá? A perereca, ela tem nos seus dedos discos adesivos nas suas patinhas, tá? Nos dedinhos. Porque tem tudo uma explicação para fazer esse ser o quê? Viver no ambiente dele que é arborícola. Então ele precisa de ter esses discos adesivos para facilitar, tá? Com que ele fique lá paradinho no cantinho dele, que é em cima de folhas, de árvores, são arborícolas, ok? Então agora você já sabe identificar aí quando você vê algo que pode aparecer no banheiro, né? Vai que aparece. Que geralmente é perereca, enfim. Então, a próxima ordem são urodelos. Esses a gente pode chamar de caudatas, tá? Nós temos como principais representantes os tritões e a salamandra. Eles já vão ter a cauda. Quando você olha a imagem dessa salamandra, por exemplo, aí a maioria dos alunos fala, parece uma lagartixa. Não é, parece somente. Porque a lagartixa é um grupo de répteis. Ele não, é anfíbio, respiração é pela pele, tem todas as características que nós vamos estar abordando aqui, tranquilo? Você não deve ter visto uma salamandra, porque ela é comum aonde? Ela se encontra no hemisfério norte, tranquilo?
A próxima ordem é a ordem da Gymnophiona, talvez você já tenha visto. Gymnophiona, ou também chamada de ápodes, porque não tem pés, podes, pés e a de negação. Então aparece até uma serpente, por isso que ela é chamada também, entre aspas, de cobra cega, conhecida também como cecílias. Por que não é cobra cega? Tem que ser entre aspas, porque ela não é cobra. Cobra é um réptil, obviamente, e também ela não é cega, ela tem olhos, só que os olhos de cecílias são atrofiados. Por quê, gente? Porque ela vive enterrada debaixo do solo, em um solo úmido, lógico, porque a respiração dela pela pele, tranquilo? Então essa é a principal característica de cecília, de Gymnophiona, tranquilo? A respiração desses seres tem 3 tipos, branquial, cutânea e pulmonar, mas a branquial só acontece quando o anfíbio ainda é uma larva, tá? Quando ele é um girino. Então, quando ele tá na água, fase aquática dele, a gente vai classificar o quê? Só tem as brânquias para poder respirar, porque tá vivendo na água. Quando ele é adulto, ele vai ter 2 tipos de respiração. A cutânea, que é pela pele, e por sinal a principal forma dele fazer a troca gasosa, por isso que a pele ela é sensível, esses seres, os anfíbios, precisam de estar em um ambiente úmido para evitar a perda de água, ou seja, para evitar a desidratação. Por que ele se adaptou a ter, né? Por que ele tem essa característica que é de respirar pela pele, gente? Porque os pulmões de anfíbios, apesar de eles terem pulmões, tá? Ainda é muito rudimentar, é muito pequeno, não dá, tranquilo? Não tem as características, por exemplo, os alvéolos, como tem aí nos nossos pulmões, ok? E pra gente continuar, a anatomia. Como que é a anatomia? Vamos conhecer um pouquinho. Anfíbios, ele vai ter os órgãos para os sentidos, os mesmos sentidos que você tem, que nós temos. Vai ter o olho, tá? Para o sentido da visão. Inclusive, ele tem pálpebras que facilita espalhar a lágrima, tá? Então, para deixar os olhos hidratados. Com exceção das cecílias, das gimnofionas, que não vai ter pálpebra, tá? Porque vive enterrado ali no solo. Ele vai ter a língua, né, para o sentido do paladar. Inclusive, sapos têm a língua grande, uma língua extensa. É uma língua protátil, que a gente diz, uma língua pegajosa para facilitar o quê? A captura de insetos, porque esses indivíduos, gente, têm alimentação baseada em carne, são carnívoros, se alimentam muito de insetos. E a gente vai aproveitar para lembrar que eles têm uma importância ecológica muito interessante, que é controlar algumas doenças, porque eles, na cadeia alimentar, não vão se alimentar de insetos, e os insetos, não existem muitos que acabam transmitindo algumas doenças, vírus, não é verdade? Tá? Então vai ter, além dos olhos, da língua, os tímpanos para audição, a pele, então ele tem todos os sentidos que nós temos, ok? Galera, aqui ó, circulação. Como que funciona a circulação desses indivíduos? É classificada como sendo dupla e incompleta. Bora entender isso? O coraçãozinho deles tem 3 cavidades, tá? Então são tricavitários. Tem 2 átrios, mas apenas um ventrículo. Diferente do nosso, né? Nós temos 2 átrios, mas temos 2 ventrículos. Então, olha só, é dupla porque o sangue passa 2 vezes no coração. Chega o sangue rico em CO2 no coração, depois é mandado para os pulmões, recebe o O2 e chega novamente ao coração rico em O2. Então, dupla porque passa 2 vezes pelo coração. Até aí, igual ao nosso, dupla também. A diferença é que esses indivíduos, por ter só um ventrículo, o sangue rico em CO2 vai se encontrar, vai se misturar com o sangue rico em gás carbônico, vai se misturar com o oxigênio. Então a gente diz que a circulação ela é incompleta, porque vai haver a mistura do sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, tranquilo? Já o nosso não, nós temos 2 ventrículos, não vai ter. Apesar de que, gente, os anfíbios, eles têm os músculos e as válvulas que tentam impedir um pouco dessa mistura do sangue venoso com arterial, mas ainda a mistura, certo? Então, circulação dupla e incompleta, beleza? Reprodução, para a gente finalizar. São indivíduos que são classificados como dioicos,
Porque precisa de 2 indivíduos, do macho e da fêmea, tá? Para ter reprodução. A fecundação, ela é externa. O encontro dos gametas não acontece dentro da fêmea, e sim na água. Então, o macho e a fêmea se abraçam, a gente chama de amplexo esse abraço, para liberar os gametas de forma sincronizada no mesmo momento. E a fecundação ela é externa porque vai acontecer ali na água, fora do corpo da mãe. Em seguida, esse embrião, né, essa larva que a gente chama de girino, vai sofrer mudanças. Então ela é formada uma cauda porque é natante, lembra? Anfi, 2 vidas, então essa parte é na água, a parte de girino. Por isso que tem as brânquias. Depois ela vai sofrer metamorfose, que é sinônimo de mudança. Sofre as mudanças, essa cauda começa a desaparecer e ser substituída por patas, certo? E a gente classifica como desenvolvimento indireto, porque tem a fase larval, lembra disso? Então, quando o indivíduo tem uma fase larval, né, para depois se ter as características de um indivíduo adulto, a gente classifica como desenvolvimento indireto. Eu coloquei aqui fecundação externa para as espécies, para os anfíbios, mas tem uma exceção, que são as cecílias, as gimnofionas. A fecundação dela não vai ser na água, vai ser interna, porque vive no solo. Tranquilo, gente? Eu amo falar de anfíbios, sou apaixonada, tá? E se você gostou dessa aula, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, espero ter ajudado. Quando você faz isso, você colabora com esse projeto. E se você quer que a imagem perfeitinha desse mapa mental, pode acessar o meu Instagram, que vai estar passando aqui, que lá vai ter dicas e vai ter as imagens dos mapas mentais. Um grande beijo, tchau galera, até mais!